tivemos várias tentativas antes. E o Bitcoin talvez foi uma das que mais deu certo. Até agora a mais longeva, mas... mais deu certo, mas eu acho que ele já foi ultrapassado por algumas outras moedas. E aí esse é um dos pontos também que eu vejo, porque ele monopoliza. Só pode o Bitcoin, mas, sei lá, para anonimidade a Monero é melhor. Se a gente for olhar do ponto de vista técnico, né? Eu não tenho mais criptomoedas. Mas se for olhar do ponto de vista técnico, a Monero, pelo menos a parte de privacidade, e o Satoshi, ele falou nos e-mails lá que ele tinha ido para outros projetos. Eu acho que dá para combinar metais com criptomoedas. Eu quero demonstrar isso na minha vida. Só para você não dropar aqui e sair correndo. O Satoshi foi para outros projetos. Você acha que isso tem a ver com a Monero ou não? Talvez, eu não tenho certeza. Mas você dropou aqui na conversa com essa intuição. Sim. De deixar essa deixa, né? Não sei para onde, não sei para onde ele foi. Entendi. Talvez não Monero, mas sei lá. O próprio projeto da Namecoin, que era o de criar um registro de domínios descentralizado, por que você acha que não deu certo? Eu não sei, eu acho que era difícil de usar. Eu não sei por que não deu certo. É algo que tu ainda acha que pode... Eu parei de acompanhar a Namecoin. Não, foi assim, a Namecoin foi uma curiosidade, assim, lá em 2013. Foi a primeira coisa que eu estudei, assim, fora o Bitcoin. Cara, o Aaron Swartz, você deve saber quem é. Ele... Acho que o último post que ele fez no blog dele, antes dele morrer, era sobre... Talvez eu esteja falando bobagem, mas era sobre Bitcoin. E ele mencionava o trilema da descentralização, alguns projetos que ele acompanhava, e ele mencionava a Namecoin. É? Legal. É um projeto que sempre teve tudo a ver. E só que hoje em dia, de domínio, assim, o que mais vingou em cripto, eu diria que são os nomes de domínio para carteiras, né? Tipo ENS na Ethereum, onde você consegue comprar avelino.eth. E aí, em vez de eu fazer uma transferência para o 0x421, eu faço para o seu nome do seu endereço. Então, em vez de a gente fazer URLs que mapeiam para endereços de IP, né, que é o que o DNS faz, a gente acabou fazendo um grande registro de nomes que mapeiam para endereços de carteiras. Legal. Talvez um dia chegue nos sites como a gente conhece. A opinião de vocês vocês não são maximalistas, vocês são mais abertos a altcoins. Com certeza, bem abertos. E até sobre o INS, que eu já vi a Avelino falando bastante sobre especulação, que o Bitcoin tem um preço por conta da especulação dele. O próprio INS, né, essa questão do identificador, ele tem demanda, dá para usar com uma facilidade para transferência, mas a verdadeira demanda que a gente viu no último ciclo foi a especulação de nomes, né? Então, a galera usa como identificador, mas ao mesmo tempo as pessoas não usam tanto. As pessoas mais compravam Guiriba.th, por exemplo, porque o Guiriba ia querer comprar, eu vou tentar comprar antes do Guiriba para conseguir vender mais caro para ele. Você acha que, o Bitcoin, essa questão de especulação, você acha que o Bitcoin ele tem esse aspecto de ser um ativo puramente especulativo, como eu tô falando agora dos identificadores? Hoje em dia eu acho que sim. Eu tive também, nessa época que eu me desiludi com o Bitcoin, eu fui atrás da escola austríaca, né? Das respostas na escola austríaca. E até hoje eu leio bastante coisa da escola austríaca. Então, assim, eu não conseguia encontrar nenhum austríaco que o conceito que corrobore o Bitcoin. O Mises tem o teorema da regressão. O Hayek, ele defende uma moeda estável, não defende uma moeda, né? O Menger e o Mises, eles defendem moedas vindo de commodities. Sobre essa parte da demanda, pensa assim, os metais, eles têm uma demanda industrial. Então, independente do preço, para o painel solar, para remédios, para produtos químicos, para indústria farmacêutica, para o agro que usa, para a indústria de chips, vai ter uma utilidade. Então, ele vai ser consumido. Então, nós temos essa demanda industrial. O dinheiro fiduciário, ele tem uma demanda coercitiva. Apesar das pessoas não quererem usar, o Estado vai lá e obriga você a usar. Então tem uma demanda coercitiva, o dólar, os reais. E também existe uma demanda que é meio maluca, mas existe, de países comprando dólares para fazer reservas. Então também existe, além da coercitiva, tem uma demanda de pessoas que compram isso como reserva. Os imóveis, eles têm os imóveis e as ações. As ações, elas geram dividendos, lucro, né? E também existe em todos esses ativos que eu citei, existe a demanda especulativa. O Bitcoin, ele não tem uma demanda industrial,
ele não tem uma demanda coercitiva de um país mandando fazer, ele não tem uma demanda de dividendos ou de títulos, ele só sobra a demanda especulativa. Então existe até outras criptomoedas que tem até uma demanda de uso, mas o único uso do Bitcoin é você se livrar dele. É o que um outro austríaco, que é o Jesus Huerta de Soto, fala, que os bitcoiners, eles confundem o dinheiro com a transferibilidade do dinheiro, o câmbio, né? E quando eu estava no mercado de P2P, eu já tinha entendido isso, e eu até falava assim que Bitcoin não... Mesmo quando eu gostava de Bitcoin, eu falava assim, Bitcoin não é dinheiro, Bitcoin é câmbio. Justamente por isso. Você teria paciência de explicar o teorema da regressão para quem está nos assistindo? Sim, eu vou tentar explicar de uma forma simples. O teorema da regressão, ele diz que as moedas elas tinham um uso antes não monetário. Então, o exemplo do ouro e da prata é que elas não tinham valor monetário. Elas não eram dinheiro antigamente. Elas eram usadas para fazer talheres, pratos, copos, joias, facas. O cobre também foi usado bastante para fazer. O bronze é basicamente cobre, né? Então, para fazer armamentos, escudos. Então, existia uma demanda não monetária. E aí, por seleção natural, ele passou a ter uma demanda monetária. E esse é o teorema da regressão. Que o dinheiro, você regredindo, ele vai ter um valor não monetário antes. E o Bitcoin, ele ele não passa nesse teorema da regressão. E o próprio Mises, ele define moeda fiduciária como o dinheiro que são elementos meramente simbólicos que não têm uso industrial. Então, ou que não representem, ou não têm uso industrial, ou que não representem uma dívida, né, um título de dívida contra alguém. Isso seria o dinheiro fiduciário para o Mises. Então, para o Mises, o Bitcoin é como se fosse um dinheiro fiduciário. É quase como se fosse um evolucionismo da economia, né? Se tu pegar qualquer dinheiro e for regredindo, o que ele era antes de ter virado dinheiro? Regredindo. Lá atrás ele ia ter tido um uso que colocava essa substância ou elemento em prevalência em relação a outras, fazia as pessoas preferirem ela para quando elas precisavam de um denominador comum para fazer uma troca. Ele virou dinheiro, mas ele não foi projetado. O Menger também fala disso, que o dinheiro não pode ser projetado para ser dinheiro, ele tem que surgir espontaneamente. Evoluir. E o dólar, se a gente for voltar na história, ele era depósitos de ouro e prata, né? Ele era um título de ouro e prata, e aí até que o Estado nos roubou isso, né? Então, eu concordo 100% que o Bitcoin não passa no teorema da regressão do Mises, mas por outro lado, me vem à cabeça também o contexto no qual essa galera toda formulou essas teorias, que era um contexto de oposição entre a possibilidade do padrão ouro versus o domínio das moedas fiduciárias. Então, para a galera que estava do lado do ouro, que é o caso da galera da escola austríaca, fazia sentido arranjar todos os argumentos e teorias de forma a defender o ouro, que tem que passa no teste do teorema da regressão. Mas assim também, ele não passa em outros testes de dinheiro. Se a gente for... Geralmente os livros de economia, eles citam ali em torno de 7 pontos do dinheiro, que é fungibilidade, divisibilidade, escassez e tal. A gente pode até falar sobre cada um deles. Mas fungibilidade, hoje com os tainted bitcoins, o Bitcoin não é tão fungível. Vamos fazer uma comparação aqui de cada um por um? Mas eu tenho anotado, assim. mas para não lembrar de nenhum. A gente vai lembrando aqui. Fungibilidade. É que existem outros que não estão nos livros. Ah, entendi. Mas que são esotéricos ou não? Não, são até... São... Mas assim, a fungibilidade, que é a capacidade de eu trocar 10 gramas de prata por outro 10 gramas de prata, embora ele tenha um desenho diferente. Então, ou trocar 2 notas de R$50 por uma de 100. Só que no caso, se elas forem serializadas, já é um problema. Então, no caso dos metais é um pouco mais fácil. O Monero, eu não sou defensor de Monero, tá? Eu não tenho Monero, tá? Mas ele é mais fungível, porque você troca um ou outro, você não tem esse rastro. O blockchain, justamente por estar tudo aberto, é um perigo no futuro. Então ele não é fungível, né? Inclusive eu conheço pessoas que foram presas porque negociaram bitcoins tainted. Bitcoins especiais em relação aos outros, né? O problema dessa questão
é que aí o pessoal fala, mas o dólar também é usado com crimes, o ouro também, eu concordo. Mas o problema é que é o que o Estado acha que é crime, né? Então, é até uma coisa complicada porque você pode ser julgado e preso por coisas até que não são eticamente crimes, mas se o Estado achar que é um crime... Tem dezenas de milhares de leis e contravenções penais. Ninguém nunca quebrou nenhuma. Então... Não, sinceramente, aqui, eu acho que eu tô contigo nessa... Não, entendi. O problema é que, assim, ó, se eu pegar uma nota que ela foi usada por tráfico de drogas, o pessoal fala que os dólares, a maioria dos dólares tem traço de cocaína. Então, com certeza. Mas o Estado não vai te encher o saco por conta disso. Mas por conta disso, o Bitcoin passa a não ser fungível. Já tem hoje pessoas, eu já vi no Twitter, em negociações de P2P, perguntando assim, o Bitcoin tem origem? Claro. E era uma coisa que na minha época... Era muito mais free for all, Não, assim. bora. Era mais tranquilo. Não tinha QIC... Não, QIC tinha, mas não tinha muitas das exigências que tem Mas não hoje. tinha esse negócio assim, tem origem. Sim. O rastrinho Eu, chancelado. inclusive, tem uma história que eu conto que essas coisas, que nem eu falo, não foi um motivo só, foram vários motivos, né? Uma vez o meu advogado veio falar comigo, não sei se eu já te contei essa história. Acho que não. E ele falou assim, vocês foram convidados, né, para eu e minha sócia, a participar de uma investigação, a ajudar uma investigação. Beleza. Aí eu falei, como assim ajudar? Não, vocês foram convidados, vocês não têm essa obrigação, mas eu, como advogado de vocês, recomendo que vocês ajudem, que vocês participem da investigação. Eu falei, tá bom, o que é? Vocês venderam o Bitcoin de pirâmide. Eu falei, não, nunca vendi Bitcoin de pirâmide. Aí, não, você vendeu Bitcoin de pirâmide. Eu falei, não, me prova que eu vendi Bitcoin de pirâmide. Eu compro do fulano, você sabe de que eu compro? Eu falei pra ele, compro do fulano, compro do lado de tal lugar e tal. Aí ele mostrou lá, era um inquérito da Polícia Civil. Tipo assim, umas 5 transações anteriores era de uma pirâmide. E aí passou para um, passou para outro, passou para outro. Eu, inclusive, comprei esses específicos, eu comprei do Brasil, de uma corretora bem famosa, inclusive. E aí, essa investigação, eles sabiam com quem estava o Bitcoin, sabia que tinha passado por mim, e eles só queriam confirmar que eu tinha comprado do fulano e do ciclano. Então, às vezes, as pessoas acham que a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Receita são bobas. A nossa Receita Federal é a mais eficiente do mundo. Posso garantir para vocês que é a mais eficiente do mundo. E aí ele fez um relatório lá de 50 páginas, mostrando a nota fiscal, mostrando os hashes, que a gente tinha tudo legalizado, né? Mostrando a gente comprou desse cara, vendeu para esse, tá aqui a nota fiscal, tá aqui o hash, a gente não tem nada a ver com isso. E isso me custou dinheiro, honorários de advogado. Agora imagina as pessoas que não têm esse dinheiro para pagar com esse processo, coisas assim, entendeu? Então é complicado. Esse é o ponto da fungibilidade. Então, fungibilidade, você acha que o ouro é mais fungível que o Bitcoin? Se ele não tiver serializado, acho que sim. E talvez, pra gente ser justo aqui, Monero seja mais fungível ainda que os dois. Acho que Monero é mais fungível que os dois. Até alguém não descobrir alguma forma, né? Porque também acho que a Monero, vamos fazer um contraponto para não dizer que eu tô passando... A Monero já foi hackeada uma vez, né? Já. Né? Foi. Então Então a gente pode dizer que teriam criptomoedas mais fungíveis que o ouro? Do ponto de vista que se a gente não conseguisse... rastrear até essa mesma rastreabilidade que o Bitcoin tem. Eu vou falar, o pessoal vai achar que eu sou shitcoiner ou tô defendendo alguma coisa, mas não, é porque eu gostava de estudar parte técnica. Parece que a Zcash é uma das mais seguras, assim. Eu nunca tive Zcash. O problema dela é o Trusted Setup, é a cerimônia que deu origem a ela, que tem que ter sido executada com... Todas geralmente tem algum probleminha. Né? Sempre tem algum problema. Sempre tem. A Monero também parece que tem uma controvérsia com isso, né? De terem minerado um monte lá e não sabe. O problema é que é muito mais difícil na Monero, ou difícil ou impossível. Eu não tenho conhecimento para saber dizer aqui com certeza. Tu verificar a oferta total circulante. Enquanto que no caso do Bitcoin isso é trivial. Claro, é uma moeda com muito menos transparência, muito mais opaca. A blockchain da Monero é muito mais opaca. Então, você ganha algumas coisas, mas perde outras. Essa auditabilidade, no caso da Monero, é menor do que no caso do Bitcoin. Mas isso fungibilidade. Vamos pro segundo. Eu vou atacar os piores. Unidade de conta.
Tá? Unidade de conta me diz uma coisa assim que o preço é em Bitcoin e que não muda. As minhas JPEGs que eu compro. Os NFTs que o cara compra Não. Coisas precificadas em Bitcoin é moedas casáceos, moedas antigas de colecionador de Bitcoin. Só os seus próprios Bitcoin, né? Artefatos de Bitcoin. É, só o próprio Bitcoin. O Bitcoin ele não serve para precificar outras coisas. Ainda. Não. Talvez um dia. Eu acho que nunca. Aí a gente pode tocar nesse assunto, que é o coisa do Taleb. Mas a unidade de conta é muito importante. A unidade de conta porque se você for ler o Hayek, ele defende exatamente uma moeda estável para ter um sistema de preço. Para os capitalistas saberem onde alocar o dinheiro, saber o que está faltando e o que tem excesso no mercado. Sim. Mas ele reconhece que é uma competição livre entre moedas que vai chegar nessa moeda. Né? Sim. E eu acredito também que é nessa competição, mas com commodities. Talvez seja uma cesta de commodities. Talvez seja ouro junto com prata, com petróleo, com commodities, com commodities agrícolas e tal. Talvez até uma cesta disso tudo. Não dá para dizer que o Bitcoin é uma commodity sintética? Não, ele não pode ser consumido para alguma coisa que não seja monetária, né? Não seja um fim de transferência. Como petróleo, que eu posso fazer plástico, eu posso fazer gasolina. Nas outras vezes que você falou isso, a gente deixou passar, mas tem usos da blockchain que são, entre muitas aspas, industriais, certo? Você registrar, tipo, proof of existence, registrar uma informação lá para garantir que de fato aquilo aconteceu naquele dia. Mas o Bitcoin é mais caro. É o mais caro? Ou seja, você está me dizendo que é o mais inútil, é isso? Tipo, basicamente é. Mais contrassensual de usar. Baratos. Ou eu posso montar minha própria e ser mais barato. Mas é o mais caro porque é o cartório do metaverso mais indestrutível. Tipo, Não, acho que não. Mais destrutivo. É justo por ser o mais caro de usar que as pessoas tendem a usar mais, porque elas percebem que essa careza aumenta as chances daquela infraestrutura estar funcional dali a alguns anos para frente. Por exemplo, para câmbio, por que não usar o SDT? Tanto é que o mercado brasileiro, ele migrou, hoje o SDT é o mais negociado. Na Tron ainda. É na Tron? É. Eu tava vendo a Tether, eles têm uns 15 tipos de USDT. Tem Ethereum, tem Tron, tem tudo tem tudo. Bitcoin Cash, tem umas que eu nem conheço, tem Tether na Bitcoin Cash. Parece que tem. Nossa, aí os Maxi fica louco. Bitcoin Cash tem um outro nome lá, tem outro termo que eles usam. Mas tem umas 15... porque eles não são bestas, né? Eles querem vender dólar e... Foda-se, desculpa. Não importa onde tiver. Quer imprimir dinheiro, né? Pois é. Mas então Então tá, tem blockchains mais baratas para tu fazer o caso de uso de câmbio. Sim. Mas pro caso de uso de notary, de registro mesmo. De registro eu também acho que tem outras mais baratas também. Não precisa ser o Bitcoin. Tem, mas aí em casos de registro, o meu argumento é o de que justo por ser caro as pessoas preferem. É quase como se fosse um caso de uso de Veblen ali, onde por ser mais caro... Talvez por um efeito Lindt, assim. Tipo isso. Mais caro, tu acha que mais vai perdurar aquele registro ali. Mas independentemente de ser muito útil ou pouco útil, tem uma utilidade. Não, mas não é industrial, ela é um serviço, ele não é consumido, né? Tá bom, não produz nada de novo. Uhum. E aí tem a unidade de conta. Inclusive, eu até postei esses dias no Twitter um vídeo da Venezuela, de um lugar que eles aceitam ouro, e aí o preço do café tá lá, 0,05 gramas. Este supermercado es el supermercado más raro al cual he entrado. Todo, pero todo se paga en oro, en gramos de oro, señores. Esto sucede en el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, en donde está el cuarto yacimiento de oro más grande del mundo. En este pueblo, miles de habitantes trabajan en las minas de oro. La moneda que se maneja es el oro, así que todo se paga con oro. Desde la gasolina para tu auto hasta una cerveza. Cuando vas al supermercado, así se ve la caja, con una balanza para pesar el polvo de oro exacto. Por ejemplo, estas compras me valieron 1.125 gramos de oro. Un gramo es el equivalente a $68. ¿Alguna vez te imaginaste poder comprar unos huevos con oro? O arroz, zero, tal. Mas qual seria a diferença disso fazer com satoshis, por exemplo, pra você, assim? Porque o preço, ele muda. Hoje tá $60 mil, aí amanhã vai pra 55 e depois vai pra 70. Aí você tem que ficar igual a época lá do fiscal do Sarney. Trocando etiquetinha. Então não serve como unidade de conta. E aí isso, no sistema de preços, ele adiciona ineficiência. Quando você tem uma moeda muito volátil, o preço disso aqui tá mudando toda hora.
Aí eu tenho que botar uns 10% a mais de margem nisso daqui para eu não perder dinheiro. Aí isso vai ferrando o sistema de preço. Aumentando a fricção entre as transações e deslubrificando a economia, né? Então não pode, ele não, ele tem que ser minimamente estável. E aí, estudando isso hoje, eu acredito, pelo menos eu cheguei na conclusão de que a moeda inflacionária é ruim e a muito deflacionária também é ruim. Tá. Porque, vamos supor, fazer o argumento ad absurdum que o Bitcoin só suba. Vai só subir. Daqui a 100 anos ele vai só subir. Você gastaria seus Bitcoins? Jamais. Se amanhã você pode comprar mais, você venderia seus Bitcoins para empreender? Você tomaria um empréstimo em Bitcoin para você pagar em Bitcoin depois? Pega um Bitcoin agora e depois você tem que pagar uns juros em cima. Pois é. Então ele levaria se realmente fosse a moeda mundial e o preço só subisse, né, um argumento ad absurdum, se o preço só subisse e fosse a moeda mundial, ele levaria ao colapso econômico igual a uma moeda inflacionária. Pequeno contraponto. Uhum. Se eu tivesse morrendo de fome, eu venderia meu Bitcoin para comer. Uhum, com certeza. E aí, o dinheiro, a riqueza, ela iria de novo para a mão de quem produz. De quem está vendendo comida, de quem tem casas, de quem tem empresas. Né? Então, o dinheiro ele é só uma representação da riqueza, não é exatamente não é produtor de riqueza nem nada. Ele não tem valor, ele expressa valor. Mas no caso do ouro usado na Venezuela lá como unidade de conta, tu tá querendo me dizer que o ouro naquele contexto ali era mais estável do que o Bolívar? Eles estão usando agora. É mais estável do que o Bolívar, para quem tá negociando. Inclusive eu perguntei de algumas pessoas que vieram me contar no privado que isso estava acontecendo lá. Mas elas falaram assim, por que elas deixaram de usar Bitcoin? Porque teve uma época que caiu muito. Parece que caiu, em relação ao Bolívar, caiu 70%. Aí eles ficaram traumatizados por conta disso. Mas ele falou ainda assim, para ser justo, ele falou assim, tem lugares que usa ouro, mas o pessoal usa muito dólar. O pessoal usa mais dólar, tá? Na Venezuela, nesse momento agora, enquanto a gente grava, estão usando mais, assim, como moeda alternativa, estão usando mais dólar. Mas tem alguns lugares que usa ouro, sim. Mas cripto tem... Eles ficaram alguns ficaram traumatizados, né? Por conta dessas quedas. Boto fé. Aí imagino que usar dólar, criptodólar, seja uma alternativa que junte o melhor dos dois mundos, talvez. Talvez, E isso é um ponto, inclusive, que eu acho que num próximo crash, o Tether pode passar o Bitcoin em capitalização de mercado. Tu acha? Mas hoje a diferença é astronômica, é gigantesca. Mas... É tipo 10 vezes? 10 vezes? Mas... Isso, inclusive, é um medo que eu tenho, porque o Estado está usando as nossas ferramentas contra a gente, entendeu? E se o Tether passar o Bitcoin, seria ruim, na tua visão? Eu acho que seria uma representação de que a gente perdeu uma das batalhas. Por quê? Porque está sendo muito mais usado, muito mais usado do que o Bitcoin. Mais valorado. Seria... No Brasil já é o mais vendido, né? Disparado. Disparado. Para mim seria um testamento, seria o mercado dizendo, a gente valora mais o caso de uso de remessas internacionais, de comércio, de meio de troca, do que o caso de uso de reserva de valor, que é o caso de uso que o Bitcoin escolheu. Eu escrevi um texto em 2019 sobre isso, um dos poucos textos assim que eu escrevi publicamente, desse medo que eu tinha, que eu chamei de cripto estatal, né? Que não é bem que é a CDBC, né? Que vai ser terrível. E vai ser terrível, inclusive, para as criptomoedas. Vou guardar esse assunto, tá? Só pra gente terminar a listinha. Então, fungibilidade, a gente disse que o ouro, a gente concordou aqui que o ouro é até melhor que o Bitcoin. Tá. Ressalva de que pode ter outras criptomoedas melhores. Unidade de conta. Unidade de conta, cara... Vamos dizer que tá... Nenhuma... Mas a questão é que o ouro ele já foi usado como unidade de conta em 6 mil anos, e a prata também. O Bitcoin, ele, pela natureza dele, ele não pode ser usado como unidade de conta. O Bitcoin tem pouco mais de 10, 20 anos. Então, 15 anos. Então não dá pra gente comparar o ouro. Nesse aspecto, eu acho que talvez o ouro tenha um pouco mais de evolução nesse aspecto, mas o Bitcoin... Mas eu acho que devido à demanda ser inelástica, ele nunca vai ser estável. Tu acha? Eu acho que nunca vai ser estável. Devido à demanda inelástica e devido a outras coisas. Por exemplo, ele não ter essa demanda industrial, que ajuda a deixar mais estável. Tá. Até uma outra coisa que precifique ele. Não só o valor especulativo. Tá, concedemos. Então, beleza. Fungibilidade e unidade de conta.
Portabilidade, vai, para o Bitcoin ganhar uma, então. Portabilidade. Não vai ganhar uma. Vai que sacar pariu. uma barra de ouro do bolso agora, velho. Não, é. Sacar 100 milhões de dólares em ouro e vai falar, tá aqui, ó, 5 gramas. E faz um pagamento em Bitcoin agora. Tô te fazendo um pagamento de... Puta, vagabundo, me deu uma prata aqui mesmo. Tirei uma carta da manga. Me deu uma prata aqui mesmo. Toma, tem uns Bitcoin aqui dentro. Depois eu te dou a senha. Pelo menos assim, pra microtransações, pra pagamentos, Tá, mas vamos lá. pra pagamentos. Portabilidade no sentido extremo de um refugiado saindo do seu país e tendo que levar a sua riqueza consigo. Eu acho assim. Aí entra aquela questão do Jesus Huerta de Soto, que é um austríaco, né? Não dá pra... o meu argumento é que o Bitcoin ele não é dinheiro. Esse é o meu argumento. Bitcoin não é dinheiro. Ele não passa pela escola austríaca, não passa pelo teorema da regressão, ou pela estabilidade do que o Hayek defendia, ou pelo Karl Menger, que defendia que moedas tem que ter uma demanda industrial. Mas, de fato, para transferir para câmbio, né? Ele ganha do ouro. Mas em termos de transferibilidade, ele não depende de energia elétrica ou internet. Eu posso pegar e transferir para você agora. Então aí tem dois... Eu fiz uma lista com essas características e eu botei 2 bolinhas amarelas pro Bitcoin e pro ouro. Em portabilidade? Em portabilidade. Porque em uma coisa uma é bom e outra coisa o outro Entendi. Exatamente. é bom. Tu quebrou portabilidade em vários subatributos. Eu botei assim na minha lista que eu tenho aqui, tem um que é um xizinho, o verdinho e o amarelinho. Então pro ouro e pro Bitcoin eu botei o amarelinho. Deixa eu pegar aqui a minha lista. Então a gente vai empatar na portabilidade, é isso? Isso. Tá. Eu vou pegar a minha... outra coisa é a estabilidade. Que eu tô falando os pontos que o ouro ganha, né? A estabilidade é bem importante. É um dos pontos ali que ele ganha. Deixa eu pegar minha listinha aqui. Divisibilidade é outra? Divisibilidade. Deixa eu pegar a listinha aqui. Divisibilidade, o Bitcoin, você pode até adicionar mais casas decimais, né, e dividir. Só que tem uma coisa, assim, que eu acredito é que os metais, eles estão ainda no século XX, eles não chegaram no século XXI. O Estado barrou a passagem deles para o século XXI, a tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Então, o ouro, se ele for representado digitalmente, por exemplo, com uma Pax Gold, ele ganha esses atributos também do Bitcoin, de divisibilidade, né? Mas puramente, naturalmente, ele não é tão divisível. Assim, é possível, mas é caro, né? Eu posso dividir 1 grama assim, e eu posso dividir R$1 em ouro se eu quiser, mas isso tem um custo, né? Uhum. Aí verificabilidade... tá aí, tá a tabelinha, deixa eu ver. Tem tabelinha. Tem outras ali além do... Tem vários critérios aqui, eu vou ler a lista, tá? Tá. Tem uma ali que eu não tenho uma palavra certa. Eu não tenho uma palavra certa para representar. Quer ler essa lista? Vou ler, ó. Reconhecibilidade, Bitcoin e ouro, verdinho para ambos. Divisibilidade, Avelino aqui foi gentil, concedeu a vitória ao Bitcoin. A divisibilidade, aham. Transferibilidade ou portabilidade, Esse tá amarelo, os dois? tá Bitcoin verde e ouro amarelo. Tá. O ouro tá amarelo. Escassez, os dois verde. Uhum. Apesar de um ser digitalmente mais escasso que o outro. Vou fazer a lista inteira, depois eu tenho perguntas aqui. Reserva de valor, Bitcoin amarelo e ouro verde, beleza, eu compreendo também. Reserva de valor, a gente pode voltar. É um termo que eu detesto, esse termo reserva de valor. Por quê? Porque nada guarda valor, de fato? Porque o valor é subjetivo. Valor. Então nada é reserva de valor. Nem o dólar, nem o ouro, nem Bitcoin, nada pode ser, pra mim, pode ser reserva de valor. Tudo é especulação. Valor é uma postura nossa em relação a alguma coisa, Isso. né? Legalidade, amarelo, Bitcoin, verde pro ouro, beleza, não tem como discordar. Custo de manutenção, olha que curioso, ouro amarelo e Bitcoin vermelho. O ouro não tem um custo de manutenção para você guardar, né, para você estocar. Mas o xizinho do Bitcoin significa que ele não tem custo ou que ele tem Não. muito mais custo? Não, porque tem todo o sistema de mineração. Tá, entendeu. Você tem seus Bitcoins lá, mas se desligar as máquinas você não consegue transferir. Tá, beleza. Simplicidade, nenhum do xizinho pros dois aqui. Descentralização,
Avelino marcou o ouro como mais descentralizado que o Bitcoin. Dá bastante pano pra manga aqui, mas tá. Eu vou terminar a lista antes de fazer comentários. Meio de troca amplamente aceito, nenhum dos dois é. Hoje em dia. Estabilidade, o ouro ganha, beleza. Anonimato, o ouro amarelo e o Bitcoin xizinho. Talvez eu botasse amarelo nos dois, vou comentar depois por quê. Unidade de conta, nenhum dos dois aqui tá, os dois xizinho. Mas o ouro, ele pode... depois eu te comento. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 que o ouro ganha do Bitcoin aqui, um atrás do outro, ó. Que são fungibilidade, prova no tempo, indiscutível esse, durabilidade, polêmico, imutabilidade, tá, consigo conceder, e não creditício. Isso aí eu não tenho uma palavra para expressar isso ainda, mas ele não permite um sistema de crédito. Uma das características do dinheiro, que inclusive o dinheiro fiduciário tem. Vou deixar aqui no meio pra gente se ater a ela. Uma das características que o dinheiro, até o mesmo dinheiro fiduciário tem, é de ter um sistema de crédito, de títulos. Isso exige que a moeda seja estável, né? Para você ter um sistema de... Para você ter um capitalismo mesmo, bancos e empréstimos, né? Títulos. E o Bitcoin não permite isso por não ser estável, né? Por ser muito volátil.